Todos, sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma noite aqui reunidos em nome de Deus. Estamos recebendo nosso irmão Lúcio Fidalgo, lá de Macabu, que vai falar sobre o Evangelho. A gente vai ler uma página do Pão Nosso, que a gente pega. 37. Seria inútil. Respondeu-lhes, já vou-lo disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir? Está em João, capítulo 9, versículo 27. É muito frequente a preocupação de muitos religiosos no sentido de transformarem os amigos compulsoriamente, conclamando-os às suas convicções particularistas. Quase sempre se empenham em longas e fastidiosas discussões, em contínuos jogos de palavra, sem uma realização sadia ou edificante. O coração, sinceramente renovado na fé, entretanto, jamais procede assim. É indispensável diluir o prurido de superioridade que infesta o sentimento de grande parte dos aprendizes. Tão logo se deixam conduzir a novos portos de conhecimento, nas revelações gradativas da sabedoria divina, porque os discutidores de más inclinações se incumbem de interceptar-lhes a marcha. A resposta do cego de nascença aos judeus, argutos e inquiridores é padrão ativo para os discípulos sinceros. Lógico que o seguidor de Jesus não negará um esclarecimento acerca do Mestre. Mas se já explicou o assunto, se já tentou beneficiar o irmão mais próximo com os valores que o felicitam, sem atingir o alheio entendimento, para que discutir? Se um homem ouviu a verdade e não a compreendeu, fornece evidentes sinais de paralisia espiritual. Ser-lhe-á inútil, portanto, escutar repetições imediatas, porque ninguém enganará o tempo. E o sábio que desafiasse o ignorante rebaixar-se-ia ao título de insensato. Não percas, pois, as tuas horas em elucidações minuciosas e repetidas para quem não as pode entender. Antes que lhe sobrevenham no caminho o sol e a chuva, o fogo e a água da experiência. Tens 1000 recursos de trabalhar em favor de teu amigo, sem provocá-lo ao teu modo de ser e à sua fé. E a gente aprende com Jesus, né, que ele diz, quando ele vai à sinagoga, quando ele vai àquelas 2 cidades lá que brigaram, ele diz assim que você vai, se chegar naquela casa e você não for aceito, limpe os seus pés e vai embora. Porque é isso, a gente não tem que forçar ninguém à nossa fé. Sou eu que acredito. O outro, ele vai ter o tempo dele. Ah, meu irmão tinha que estar aqui ouvindo isso. Então, ele vai ter o tempo dele de ouvir. Então, se você quer fazer alguma coisa por ele, ore por ele. Pronto, né? Vamos silenciar nossas mentes e chamar Jesus para estar conosco aqui nesse momento de aprendizado, nesse momento de encontro entre amigos e irmãos em Cristo. Queremos, Pai, agradecer, Pai querido, por essa noite abençoada. Queremos agradecer, Pai, por estarmos aqui reunidos com muita saúde em Teu nome, Pai. Queremos agradecer, Pai, por tudo que aconteceu conosco nesse dia. E que amanhã, Pai, nós possamos nos melhorar um pouquinho que seja. Pai amado, queremos te pedir, Pai, por todos os nossos irmãos que voltaram à pátria espiritual, especialmente a nossa amiga Neuza, que voltou hoje, que ela seja acolhida e amparada pela espiritualidade amiga. Pai amado, queremos pedir também, Pai, que o Senhor possa intuir o nosso irmão Lúcio Fidalgo, que está aqui, Pai, disponível para nós, para nos ajudar, Pai, com a palestra dele hoje. Pai, que esse aprendizado de hoje nos auxilie, Pai, na nossa vida cotidiana e que esse ensinamento nos auxilie a nossa evolução espiritual.
Obrigada, Pai, por todos aqui presentes, especialmente aos nossos irmãos desencarnados. Fiquem conosco e que assim seja. Graças a Deus. Lúcio. Boa noite a todos. Bom, eu vou falar assim, é a primeira vez que eu saio de Conceição para falar numa casa espírita. Cláudia me insistiu, eu falei, vamos lá, mas como eu já tentei fazer umas 2 ou 3 palestras lá em Conceição, aí preparei aqueles. Te olha, né, os caras fazendo a palestra, e aí todo mundo traz aqueles coisinhas, tudo bonitinho, organizado e tal. Aí eu fiz também. Chegou na hora, acabou tudo, eu não consegui fazer nada, e fugiu tudo da cabeça. Deus, fiz 3 vezes. Você estava lá, uma dessas vezes. Aí eu combinei com o Cláudio e falei assim, Cláudia, vamos lá. Né? Me chamou, falei, não, vamos lá para conversar, vamos fazer uma roda de conversa, né? Que a gente conversa, né? E a gente fala sobre um tema, né? Para que a gente, né, desenvolva isso e, né, lá a gente chama de roda de conversa, e que a gente conversa, né, sobre um tema e aquilo vai trazendo, né, à tona vários assuntos, vários questionamentos e que tocam muito a gente lá nessas rodas de conversa que a gente tem lá uma vez por mês, lá em Conceição. Eu falei, eu vou lá, né? Eu falei, pô, o coração mandar é isso que a gente tem, né? Eu faço parte lá do SECAC, lá em Conceição, né? Faço parte do Lar Francisco em Macaé também, né? Estou no Espiritismo há uns 8 anos, mais ou menos, né? Uns 8 ou 9 anos. Mas uma grande parte dele foi não entendendo nada. Tinha ganho um livro, um Evangelho segundo o Espiritismo, e aquilo ficava na minha cabeceira. Eu ficava lendo aquilo, achava legal e tal, né? Achando que eu estava entendendo aquilo tudo, né? Olhando aquelas passagens, algumas tocavam a gente, né, ficava, né, achava bonito, né, que teria que acontecer alguma coisa, você começava a olhar o Cristo, né, um pouco diferenciado, né, porque eu, quando era mais novo, já fui ateu mesmo, de falar que não acreditava em Deus. Quando Norma, ele foi casar, aí eu tinha que me confessar, aí o pessoal estava tudo preocupado, seu pai não vai casar, não. Eu cheguei lá e falei, cara, não acredito nada disso. E falei que o coração mandava pro cara, né? Sei que no final das contas ele falou assim, não, vai lá, vamos fazer esse casamento e tal. Eu era assim, bem revoltado, não acreditava que Jesus era um político, aquela coisa toda, né? Só que vai passando o tempo, né? A vida vai mostrando outras coisas pra gente, né? A gente participou de encontro de casais, né, na Igreja Católica, que não mexeu um pouco com a gente. A gente frequentou por um determinado tempo a igreja. Depois foi perdendo sentido e a gente foi, né, foi parando e assim, faltava algo, né? Aí eu comecei a frequentar Conceiçãozinha, não sei se vocês conheceram, né, lá de Conceição, que era presente sempre, vivia me convidando. Aí eu comecei a frequentar e ela me insistia muito e tal, e eu olhava o Evangelho e lia, mas achava legal, eu tinha um conhecimento do negócio de terceira dimensão, quarta dimensão, aquela coisa. E aí foi indo. Aí eu comecei a ter problema de saúde, né, da coluna. E aí, nesse mesmo tempo que eu comecei a ter problema na coluna, Paulo André, meu primo, Fidalgo, ele é um cara muito estudioso, né,
fazia muitas palestras lá em Macaé, em todo o estado aqui. E aí a gente começou a estudar o Evangelho de Mateus na casa da mãe dele. E aí ele começou a cada palavrazinha do Evangelho e tinha uma conotação, assim, abria-se um leque grandioso. E aí começou a aparecer para mim, né, aquelas interrogações, a visão começou a aparecer que teria dado uma clareada, né, sobre o significado daquilo tudo, né? E eu nessa época ainda falava assim, cara, meu pai é o meu modelo. Eu sempre tive meu pai como um cara que era meu modelo. Eu falava, não, eu tinha uma palavra muito assim que eu falava assim, não, se eu estou na dúvida, eu penso assim, o que meu pai faria. Tá. E aí eu seguia naquela intuição do meu pai, que a gente amava muito ele, tinha ele como referência. E aí eu comecei a entender um pouquinho do que era, nesse estudo do Evangelho de Mateus, começou a aparecer o significado do Evangelho, né? Que é o amor. E aquilo começou a ter uma conotação diferente na minha vida, né? Na vida nossa de casa. E a gente começou a se aprofundar naquele estudo e a coisa foi começando a tomar outro sentido, né? Porque o Evangelho é isso, é a boa nova, né? A Roma também, quando tomava, né, o poder das localidades, ela também tinha o Evangelho dela, que era a boa nova, ela trazia modificações, né? Mas com domínio, mas era uma boa nova de Roma, né? E Jesus com a boa nova dele do amor, né? E aí, aquilo, assim, com o estudo, eu comecei a sentir uma profundeza maior desse Evangelho, né? Tudo aquilo que eu já tinha lido do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou a tomar um sentido diferente. E aquilo começou a crescer, né? A gente sente aquela necessidade de mudança, mas uma mudança que a gente é levado por essas condições que a gente olha tão bonito que é o amor. Quando você começa a entender, né, o verdadeiro propósito, né, de Jesus, né, o verdadeiro sentido do amor, é muito transformador, né? Paulo falava muito isso, né? Quando a gente está em Cristo, é como se a gente estivesse numa correnteza onde o mundo ele vem dizendo para a gente, desce nesse rio, que é as coisas mundanas, né? Que são, né, as vicissitudes, os prazeres, aquela, né, dinheiro, poder, aquela coisa toda. E o mundo ele vem te falando isso, né? E você está dentro daquele rio e você fala assim, não, eu não tenho que ir por essa correnteza. Aí você tem que roda e vai começar a ir de encontro a tudo isso que o mundo ele está te oferecendo. Tudo aquilo que a gente sempre acreditou desde pequeno, foi construído, foi educado para ser o melhor, para ser, né, ser vitorioso, ser... E o Evangelho, né, o amor, ele foge disso tudo, né? O sentido, né, da gente seguir o Cristo, como é que eu posso falar assim? O sentido da gente seguir o Cristo
você começa a se esvaziar de tudo aquilo que você sempre acreditou, né? Sempre o mundo te trouxe para você. Você começa a abrir mão de muitas dessas coisas que acontecem ao seu redor. Eu tenho comércio em Conceição e às vezes a gente trata funcionário assim como se fosse um irmão nosso mesmo. E a gente é questionado o tempo todo por funcionários que a gente não pode lidar com funcionários da maneira com que a gente lida. Né? Então, a gente fica nesse embate durante todo o dia, né? O dia que a gente passa, todo dia, a gente está nesse embate, a gente querendo seguir, né, o que o Evangelho nos diz, o que o Cristo, né, pregou para a gente, o que ele viveu, né? E essa correnteza em volta vem puxando a gente para a gente não seguir por isso, né? Por esse caminho. O mundo ele vem a todo minuto, todo segundo, ele tá te jogando para trás contra esse Evangelho, né? Então a gente precisa estudar muito. A gente está estudando lá em Conceição, na terça-feira, com a Márcia Verbena, né? O livro Premissas do Reino, né? De Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo. E ela, assim, ela conta sobre as parábolas, mas ela, na forma literal, né? Ela cria aquelas paisagens, né? De como estava, assim, como o Cristo estava sentado, conversando com aquela população, né, que seguia ele, e ele dando aqueles ensinamentos. Então, assim, uma coisa muito, muito leve, né? E a gente debate lá sobre horas como, assim, não muito em si o que diz as parábolas, mas a leveza de tudo é quando se fala em amor. Entendeu? Então a gente vai naquela sensação, né, de pureza, de seguir esse caminho, né? E assim, então um estudo muito bonito esse. E assim, o estudo, quando a gente começou a estudar o Evangelho, né, tudo mudou na nossa vida, né? O estudo sobre Cristo, né? Os verdadeiros propósitos. A gente começou a abrir um leque do que é o amor, né? Quando a gente começa a entender toda essa construção, né, da vivência que o Cristo veio, até a pregação, a leitura, né, ele fala, né, que ninguém, não adianta a gente ficar discutindo com ninguém, né, falando o que tem que falar para poder trazer alguém para o centro espírita, ou para, né, conhecer a palavra, ou conhecer. A gente tem que viver, né? A gente tem que viver o que a gente aprendeu, né? Cristo, assim, eu falo lá no centro às vezes, assim, a coisa mais bonita que eu acho na vida do Cristo é a parte da crucificação. Eu sou apaixonado por aquela entrada, quando Cristo entra dentro de Jerusalém, e aí o mundo chama ele para o poder, né? Ele entra no burril e o mundo, né, está chamando ele para, vamos lá, vamos derrubar Roma, vamos pegar o poder. E todo mundo ali em cima, né, dele, para ele, né? Até mesmo os apóstolos, eles tinham dúvida, né? Viveram 3 anos do lado do Cristo, mas não sabiam exatamente o que iria acontecer depois daquela entrada em Jerusalém. Então eles chamavam, você falava, não sei, ele marcou uma reunião de noite, nós vamos ter uma reunião, foi a ceia, né? E aí ficava naquela dúvida, e o Cristo vivendo aquilo tudo, resistindo
ao mundo, né? Poder, né? Vamos tomar Roma, vamos transformar isso tudo, né? E ele ali resistindo. E quando ele é preso, né? E quando, assim, outra coisa interessante é que assim, ele fala que vai ser traído, né? Ele fala que ele vai ser traído, e quando Judas chega perto dele, ele pergunta: o que veio fazer aqui, Judas? Ele dá uma chance a Judas, né? E aí ele vai ser preso, né? Fica em silêncio. Ele não tenta, ele não reage, ele não argumenta dizendo que não, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz. Né? A gente às vezes quer justificar, né, dos embates que a gente tem, a gente quer justificar, né, tudo o que acontece com a gente, né, para poder se livrar, para poder sair. Jesus ficou com silêncio. Né? Ele tinha o poder. Ele sabia mexer com as energias. Né? Jesus não fez milagre, né? Ele sabia mexer com as energias. Então ele podia transformar aquilo tudo. Ele mexeu com o tempo, ele mexeu com as águas, ele mexeu com tudo. Né? Ele podia ter mudado aquilo tudo e não levantar de mão. Mas não, ele viveu tudo aquilo que ele pregou. Né? Então, assim, quando ele, aqueles 7 dias que ele está ali em Jerusalém, ele falou assim: cara, eu vou vivenciar esses 7 dias aqui, né? 7 não, né? Foi menos, mas eu vou vivenciar tudo que eu falei, tudo que eu preguei. Né? E aí ele fica em silêncio, Pedro nega ele, né? Ele está ali, é chicoteado, nada ele fala, fica em silêncio, né? Tudo aquilo. Às vezes a gente olha o Cristo, né, nessas imagens, que é isso eu tenho na minha mente, está lá uma cruz, o Cristo lá todo bonitinho, né, com um negocinho branquinho, com um raladinho, coisa, né, outro raladinho aqui e tal. Pô, aquilo não teve nada daquilo. Né? Ele foi assim, destruído. Ele estava lavado de sangue, né? Todo arrebentado, todo. Não foi aquela coisinha bonita que está lá, né? Quer dizer, aquele Cristo, braço aberto, só com 2, 3 arranhãozinhos, com um buraquinho, nada. Aquilo, o cara foi trucidado. Se a gente olhar as ferramentas que bateram nele, tem uma que é uma bola tipo um saco, numa corda, quando batia, os órgãos deslocavam. Né? E quando ele fica na crucificação, aquilo dói horrores. Né? E ele ali segurando aquilo tudo. Ele podia ter reagido. Ele podia ter feito isso tudo. Assim, ele podia ter escapado daquilo ali. Mas não, né? Como o texto falou, não discuta. Para que ele vai discutir? Eu vim aqui plantar uma semente. Né? Eu vim aqui plantar uma semente. Né? Que semente é essa? A semente do amor. E a gente precisa entender o que é esse amor. Que é a pureza desse amor. Né? Que é a nossa transformação. Quando a gente conhece esse amor. Né? Por exemplo, eu tiro por mim, a cada dia eu aprendo coisas sobre amor. Né? E quero conhecer, quero continuar reencarnando para poder aprender mais. Né? Sei que vou reencarnar muito mais vezes, porque a gente falha toda hora. O que hoje é normal para a gente, né? Daqui a 200 anos, a gente vai ver quanto nós somos animais. Né? Se uma escravidão era normal há 200 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, daqui a 200 anos nós vamos saber que tipo de pessoas e como falta amor na gente daqui a 200 anos. Na minha época de adolescência, eu não sabia, adolescência, demais de criança, né? A gente não sabia o que era bullying. Hoje, né, a gente já entende isso e já parte para outra coisa. Né? A homossexualidade, tudo isso aí, são formas evolutivas que vai aparecendo para a gente.
Então a gente precisa se aprofundar no estudo do Evangelho para poder vivê-lo, né? E com muita humildade, né? De a gente entender que a gente está muito mais próximo do mundo primitivo do que dos mundos felizes, dos mundos ditosos, né? A gente olha e fala assim, a transição planetária, nós estamos trocando, o bem está vencendo o mal, não sei o quê. Parece que a gente está, né, tá aqui num barco, pronto para pular para outra coisa e achando que é alguém, né? Essa transição ainda demora muito tempo, né? Assim, eu não me consigo me ver nessa evolução, né? Quando a gente fala em transição, né? Que o bem já está vencendo o mal, né? Depois da transição vem o mundo de regeneração. Você tem a vibração do bem maior do que a vibração do mal. Mas não dentro de mim. Ainda não. Eu ainda tenho muito preconceito, que vai ainda me aparecer. Né? Que com o decorrer do tempo vai aparecer todas essas imperfeições. Eu tenho um filho que ele mexe às vezes muito com a gente de estar mostrando, né, com relação à homossexualidade, né, que ele é homossexual, e ele mostra para a gente aquele preconceito estrutural, que eu nunca tinha visto falar nisso. E comecei a entender o que é isso, o quanto está enraizado dentro da gente, e a gente não percebe, e a gente é racista, e a gente é homofóbico, a gente é, ainda tem muito caminho, né? Essa plenitude, né, do amor. Plenitude, né? Falando em plenitude, meu Deus do céu, quanto caminho pela frente. Mas a atitude que Jesus, né, tomou, né, que ele passou por aquela crucificação, né, e não reagiu, né, é o Evangelho vivo. Ele não precisou, naquele momento que ele estava exemplificando, ele não precisou falar nada para ninguém, ele não subiu em lugar nenhum e tentou convencer o outro que estava lá chicoteando ele, o outro que tinha traído, o outro que estava humilhando, né? Ele não tentou convencer ninguém. Mas depois, quando ele se ergue do chão, né, está lá crucificado, que ele, né, desencarna, e aí nós estamos com ele aí até hoje, buscando o entendimento daquilo tudo, né, desse evangelho, né, que ele trouxe e que a gente precisa entender isso tudo. A gente precisa viver dentro da gente, né? Então é um caminho que a gente precisa estudar muito. A gente precisa debater, né, dentro das nossas afinidades, né, do nosso conhecimento. A doutrina espírita tem um montaréu de livros, de experiências, né, quantas palestras hoje no YouTube, que mostra isso tudo, e a gente vai começando a filtrar e começando a olhar. Mas, assim, como eu, na minha época, né, eu só olhava e achava legal para o outro, né, e cobrava do outro, mas eu esqueci de mim, né, que a gente precisa viver isso tudo. A gente não precisa falar do Evangelho, a gente precisa, pura e simplesmente, a gente viver, né? E é assim, a todo momento, vigia, né? Vigia e ora, né? Conheça-te a ti mesmo. Isso são, assim, esse Jesus, né, fala, conheça a ti mesmo, né? Essa é a palavra de Jesus. Cara, 400 anos atrás, o Sócrates falou isso.
Conheço este mesmo, né? No oráculo de Delfos, que era lá das pitonisas, né? Que tinha as médiums que recebiam espíritos e tinham lá suas coisas. No oráculo de Delfos, que era um templo, né? Tinha lá escrito, em cima de 1500 anos, conheço a ti mesmo, verdade vai te libertar. Então, esse conheço a ti mesmo, esse olhar para dentro, é a coisa mais importante que a gente tem para a gente poder seguir o Evangelho. Se a gente não tiver a humildade, né, de olhar para dentro, né, ver quem nós somos, né, e o quem nós somos é muito difícil às vezes a gente admitir quem a gente é, porque a gente se auto-sabota, a gente se esconde da gente mesmo, né? Então, o tempo todo a gente se escondendo de quem somos nós, porque a sociedade ela é muito forte. Ela, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, ele impede que a gente seja mais crístico por conta desse orgulho, desse egoísmo que está entranhado dentro da gente. E aí quando a gente vai assim, vamos olhar para dentro da gente, né, ter uma autoanálise, ter uma análise do dia, do que aconteceu durante o dia, né, saber avaliar isso como se estivesse de fora, ou seja, como se fosse o outro que tivesse agido. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ver o quanto que a gente precisa modificar, né? Mas não de uma questão que a gente se condene, né? A gente tem que olhar para dentro, né? Entender quem nós somos, se auto-perdoar, né? Aceitar aquilo que nós somos e começar essa reforma íntima, né? Sem olhar para dentro, né? E esse olhar para dentro, que é quando a gente começa a olhar, saber quem nós somos, né? E entender que a dor que Deus colocou para a gente é a coisa mais bonita que tem, se chama para mim, se chama a dor, né? Eu estou aqui falando, mas nós vamos estar aqui para mentir. Uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, eu estou em casa trancado, às vezes nem consigo sair por dores. Dores psíquicas, dores de depressão, né? Tomo lá meus remedinhos de depressão, né? Busco tentar me entender, busco tentar saber quem eu sou, né? Busco sair do mundo, né? Sair do mundo, que eu digo que é você não viver o mundo, mas viver o Cristo. Né? Ontem a gente estava falando no estudo que essa questão do fardo, né? O fardo nunca ele vai ser mais pesado do que a gente possa suportar. Nós vamos ter o fardo, mas ele é a medida certa. O fardo é a dor que a gente sente no dia a dia, o nosso desespero, a nossa revolta, né? E o convívio, né, que sempre nos causam dores, né? Sempre a gente está da onde vem isso, né? Vamos dizer assim, você sem convivência, o ser humano sem a convivência, ele não é capaz de evoluir, né? Ele precisa que alguém te mostre que você está errado. Porque se ele se isolar num mundo dentro de uma mata, a gente vai viver ali com todas as nossas imperfeições, ninguém vai lá isolado, um sujeito que está lá sem viver na sociedade. Ele não vai sentir as dores. Né? Mas agora, quando eu começo a conviver com você, quando eu estou com a minha família, principalmente os mais próximos, ali começa o desafio. Mas qual o desafio? Do ruim?
Não, todos eles são bons. Todos eles são crísticos. Com que olhar, eu vou olhar isso para ele. Uma coisa que eu aprendi, assim, ninguém tem o poder de me ferir. Eu já falei isso algumas vezes lá. Ninguém tem o poder de te ferir, de norma. Ninguém tem o poder. Vou chegar aqui, vou falar um monte de coisa sua, você vai sair ofendida. Ninguém tem esse poder. Né? Cristo foi trucidado, humilhado, né? Esfarrapado por ali, por aquela multidão. Ele está lá, não se ofendeu. Ele não se ofendeu, ele não se magoou, porque ele não era aquilo. Agora, quando a gente sente algo, aí sim. Aí você tem que agradecer o seu próximo, porque ele cutucou numa ferida onde você tem essas imperfeições. Então olha para dentro. Conheça a ti mesmo. Então tudo aquilo que te feriu e você acha que aquele outro é seu inimigo, que aquele outro fez isso, ele está mexendo numa questão que você precisa evoluir. É justamente nessa dor, nessa hora, que a gente precisa seguir esse evangelho. Né? Porque a dor, ela pura e simplesmente é um indicativo de que você precisa mexer em algo para você seguir com Cristo. Porque meu caminho é... Como é que Cristo fala? Eu acabo esquecendo. Como é que é? Ai, acabei esquecendo, que fugiu da cabeça. A gente caminha com Cristo, né, com os ensinamentos dele, não é fácil. Né? Meu fardo leve e meu jugo suave. Né? Então, é exatamente isso aí. Né? Então, eu falo lá, né, enquanto bateu, doeu, então é que segura que é seu. Né? Se alguém te falou alguma coisa, se teve alguma atitude, se teve alguma coisa que acontecesse e te machucou, segura, é seu. Aí você olha para o outro e fala assim, cara, obrigado. Aí de vez em quando ele fala assim, pô, mas você é evoluído. Eu falei, não, eu não sou assim não. Né? A gente passa a noite, claro, pensando na vida, pensando nas dores, para tentar descobrir qual é a origem disso tudo. Aonde vem isso? Onde está a minha imperfeição? Né? Aí é preciso a gente buscar, é preciso a gente estudar. Aí é preciso a gente começar a ter a pureza no coração. Se começar a se despir de algumas coisas, da vicissitude do mundo, né? Para a gente poder enxergar isso. Esquece o outro. É o Cristo. Né? Segue. Caminha, levanta e anda. Né? E é o que a gente tem que fazer sempre. E agradecer sempre ao próximo por ele ter dado esse indicativo. Né? Que é uma coisa... a gente vê tantas pessoas, né, na caminhada, revoltada com isso, com aquilo, com aquilo outro. Né, às vezes, né, quando as pessoas estão, né, doentes, em cama, né, já acompanhei alguns em fases terminais, e aí você vê tanta revolta, né, quanto o apego a algo. Né? Há algo, porque a gente nunca sabe. Eu não sei o meu. O dia que eu soubesse o meu e eu conseguisse consertar, eu não queria dor, não. Né? A gente ia a nossa plenitude, né? Entre aspas, né? E a gente não está longe disso, né? A gente está muito mais perto da primitividade do que, né, do mundo de amor. Né? E a gente precisa estudar. Né? Eu acho que aqui, né, Cláudia, acho que a filosofia daqui também é a mesma, do estudo. Né? Do estudo, a gente tem que estudar, mas sempre fazendo uma autoanálise. Né? A gente tem que buscar isso. Nunca
ou para o outro, sempre para mim. Sempre olhar para mim modificar a minha vida e com o meu caminhar, com a minha vida, eu modifico o outro. Eu quando acho que eu comecei a entender alguma coisa sobre o espiritismo, sobre um pouquinho do amor. A gente teve um embate grande dentro de casa, família, né? Eu falei assim, cara, eu tenho que conservar meu corpo. Vou parar de beber. Não porque Deus falou, porque é proibido, não, eu tenho que... Isso me traz essas atitudes, ele me traz pensamentos, ele me traz para o ambiente. Tá? E dentro da família era puxando ao contrário. Assim, puxando, não de uma questão... puxando, não, você não tem que ficar... Aí me chamavam de pastor, me chamavam... Cara, vamos lá. Deixa eu enfrentar o meu rio, né? Da onde eu estou. E foi um embate dentro da própria casa, né? Dentro da família, foi um dos maiores desafios que a gente teve. Até hoje, né? Até hoje. A gente ainda sente, né, o convite de que o cara não mude. Mas também existem muitos olhares desconfiados. Né? Na hora dos apertos, a gente sente que as pessoas se aproximam para saber, para buscar um auxílio. Né? Na hora do vamos ver mesmo, das dores, da vida que, né, atropela a gente. E aí a gente percebe que assim, estão me olhando de maneira diferente. Não sei quem eu sou, mas está acontecendo algo. Né? Agora, não que eu tenha com isso que me orgulhar, né, e ter as minhas quedas. Né? Que normalmente vem isso para a gente cai de novo, né, em cima desse embate com a vida, da vida do mundo. Né? Que a gente tem, né, a vida, assim, a felicidade no Cristo e a felicidade no mundo. Né? O mundo está aí oferecendo para a gente, né, um monte de coisas, né, que momentaneamente nos traz felicidade, né? Nos traz alívio, né? O dinheiro, né? O dinheiro não traz felicidade, mas tranquiliza. Eu já falei muito isso, tal. Né? Até que depois um dia eu entendi, né, o quanto eu estava falando de besteira, né? Dando essa ênfase toda à questão material. Né? E aí a luta começa a vir, né? Da sua reforma, da sua... Né? E assim, a gente passa na encarnação, né? A gente está aqui hoje encarnado, né? Com expectativa de vida aí de 80, vamos botar 100 anos. Né? Todo mundo aqui vai viver 100 anos. Né? E a gente tem esses 100 anos, né? E nós temos a eternidade. Né? Quanto a gente vai olhando essa eternidade, a gente diminui esse tempo daqui, que ela começa a ficar insignificativo. Né? E a eternidade está lá. O espírito ele não morre. O espírito ele é imortal. E aí é que vem assim, uma grande... Qual é o tempo que eu gasto nessa vida de encarnado para me preparar para essa vida espiritual? Né? Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo de vir no centro, ir na igreja, ou ir no... Né? Largo tudo para cima da hora, não sei aquela coisa, né? Nós estamos falando isso. Eu largo tudo para cima da hora, uma correria danada, Cláudia sabe, essas correrias. Qual o tempo que a gente coloca da nossa vida
para se preparar para essa eternidade. Né? Para esse estudo, para esse conhecimento todo que a doutrina espírita ele oferece para a gente, que o Cristo veio aqui, saiu lá né, do alto, sem necessidade nenhuma, veio aqui para encarnar num corpo e vivenciar aquilo tudo que a gente sente, que ele não precisava nada disso. Podia ter mandado um monte de emissários, né? Mas não, ele veio, ele passou pelo que nós estamos passando. Resistiu. Né? Aí você vê aqui, exemplificou, viveu. Né? Viveu. Está aí um monte de literatura, um monte de exemplos, um monte de coisa, e a gente não tem olhos para isso, para esse evangelho. Né? A gente... Assim, qual é o tempo que a gente está colocando para se preparar para essa outra vida? Que tempo é esse que a gente faz? Aí eu pensei, cara, eu sou inteligente, qual é a minha inteligência, qual é a minha... Né? Que eu estou aqui, sei que tem a finitude, sei que vai ter o lado espiritual, em qualquer religião se fala isso. Não é só doutrina espírita, o espírito é imortal. Quanto tempo eu dedico na minha vida, no meu tempo de encarnado, a me preparar para o outro lado. Né? Eu muito pouco. Né? Se a gente olhar, né? A gente precisa correr atrás disso, precisa estar atento a isso, que o tempo está passando, e que a gente precisa, né, se preparar para tudo isso. Né? E quantas oportunidades a gente tem. Né? E não só preparo, né, para esse mundo, né, do porvir, né, do mundo espiritual, uma outra parte que eu acho que é muito legal, e hoje vou falar para vocês que eu estou aqui em busca disso, que é Jesus ele veio aqui servir. Né? E eu já tive algumas experiências na minha vida que eu já busquei muita cura. Muita cura. Busco até hoje. Busca, querendo cura, querendo saber como é que... Eu preciso curar isso, preciso curar. Né? A gente acaba tendo, às vezes, ficando meio obcecado. Vou fazer um tratamento espiritual para poder me curar. Aí teve um dia que eu estava mal durante o dia, mal. Assim, tudo negro na minha frente. E aí eu tenho, às vezes, uns relances, até passo a entender um pouquinho, que isso é um pouquinho de mediunidade, né, de intuição. E eu comecei a conversar com uma pessoa, que ela estava muito mal. Ela estava acabada, ela estava destruída. Eu também. Mas naquele momento, começou a vir para mim uma intuição de auxílio para essa pessoa. E eu comecei a conversar. E aí se despoja de tudo, daquele tempo que você tem que trabalhar, do outro que está te procurando, da boleta que você tem que pagar, não sei o quê, daquelas preocupações que eu estava, vendo aquilo tudo negro na minha frente, mas assim, eu estava muito mal. E comecei a conversar. E ali eu entendi o que é o processo de cura. Da pureza como a gente doa. Da pureza de como a gente doa. Porque a gente fala muito de cesta básica, né? Mas quando você começa a auxiliar, te dar aquilo que é o seu crístico para outra pessoa, cara, isso é um poder de cura que é, assim, é magnífico. E eu nessa conversa, cara, eu senti a minha transformação. Percebi também a dela, mas a minha era muito maior. Eu saí debaixo do fundo do meu poço. Acredito que ela também
deve ter subido algum degrau, mas o meu poço negro, eu saí, subi e vi a claridade. Então você está com Cristo, você está com o Evangelho, é você servir. E é legal quando você enxerga essa doação, essa caridade que a gente fala sempre, né? Não, caridade, não dá quem, se olhar quem, né? Um monte de teoria, blá, blá, blá. Mas, cara, tem uma caridade íntima dentro da gente, que ela brota e aí tem a cura. E a gente tem o poder de fazer isso. Nós temos esse poder de se autocurar. Mas a gente busca, a gente quer receber essa cura, mas essa cura está dentro da gente. Aprendeu, doa. Jesus veio aqui, só doou, só serviu. Né? Todos esses apóstolos, né, que passaram, né, São Francisco, né, Santo Agostinho, doação, cura, teve dores físicas. A gente conhece o que são as reparações, né, de vidas anteriores. Mas a gente tem que ter resignação, entender quais são esses processos. Mas a cura está na doação. Mas a doação, ela está longe do material. Está longe, não passa por perto de matéria. São sentimentos. E esse sentimento, hoje a gente tem que aprender. Você está no convívio, você está no estudo, você está na roda de conversa, você está debatendo, né? Está se observando as suas dores, os seus desafios, né? Com seus familiares, com seus, né? As pessoas que estão, né, ao seu redor. Isso é muito bonito, né? Quando a gente começa a perceber isso, né? Que a gente precisa desses ensinamentos, do que está tudo contido, né? Desde lá de Moisés, né, o Cristo, né? Kardec, né? Está tudo ali explicado, né? Quantas obras Chico colocou, né? Quantas coisas bonitas que estão ali nas entrelinhas, né? Quantas histórias Jesus contou e a gente olha aquilo ali e não consegue entender, né? Essa semana a Amélia Rodrigues, a gente leu um capítulo, a menina chegou e falou assim, a Márcia, falou assim, o que vocês entenderam? Eu falei assim, cara, essa mulher é doida. Barateou minha cabeça e tal. Ela, pois é, eu também fiquei assim. E aí a gente começou a debater. E começou a extrair dali de dentro as palavras críticas, os sentimentos, as coisas, que você vai tendo outro olhar, né? Mas você tem que olhar para dentro da gente e buscar tudo isso, né? Buscar esse sentimento crístico, né? De doação. Doação, mas sem saber que nós estamos doando. A gente faz caridade o tempo inteiro. A gente não percebe. Porque a gente já foi muito ruim, né? Antigamente, se eu viesse de Conceição para a tribo de Conceição, para a tribo de Quissamã, talvez não deixava nem passar um certo tempo. Hoje a gente aceita, né? São transformações do mundo, são amores do mundo, né? E a gente não percebe o quanto a gente está mudando. A gente está mudando, devagarzinho, sim, mas a gente está mudando. Mas a gente pode acelerar um pouquinho, né? Buscando estudo, buscando essas fontes maravilhosas que estão aí, esses espíritos que vieram, né, em missão para nos exemplificar, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico, né? Pô, quanta gente, né? Joana d'Arc, você começa a contar, né? Pô, tá lá, Joana d'Arc sendo queimada no fogo, o filho dela falando, para com esse negócio de Jesus. Ela, não, tá ali. Né? Quantas vezes a gente larga isso tudo de mão, né? Para poder trabalhar mais,
poder. Né? Bom, eu acho que falei pra caramba. Não estava nada escrito, né? Eu falei assim, não, deixa sair, deixa vir, né? E coração. Pois é, tem coisa melhor do que a gente soltar o coração. Eu lá no centro, a gente tem muitos embates. Cara, tá muito legal, aparentemente. Mas na diretoria, cara, muito desafio, né? E a gente tem que, olha, tira o estatuto, bota o evangelho. Vamos viver o evangelho, né? Vamos viver o evangelho o tempo todo na nossa vida. Né? Vamos entender, buscar ele, vamos estudar ele, cara, a vida de Jesus. É só aí, cara, às vezes eu falo assim, eu tenho que entender o que é terceira dimensão, quarta dimensão, como é que vai acontecer lá na frente, quando eu desencarnar. Tá? Eu tenho hora que eu falo assim, cara, nada disso não importa. Aprende a amar. Aprende a amar. O caminho é esse. É legal? Legal, a gente saber, vai te ajudar? Beleza, vai te ajudar. Agora ame, aprenda a amar. Né? Siga os exemplos. Né? Dê importância ao seu tempo para a evangelização. Se auto-evangelizar. Né? E que a gente não dá. A gente reluta o tempo todo. E a gente precisa fazer isso. Né? Sempre. Você, né? Lembra de Ticiane? Ela que é presidente da casa, que foi lá na sua casa. Lembro. E agradecer pela presença de vocês. Quando puderem novamente, né, retornar, a casa está aberta. E queria convidar os colegas irmãos que estão aqui. Você falou, citou o Evangelho. Amanhã nós temos evangelioterapia, né? Espiritoterapia. É um momento que eu falo que está sendo de tratamento nosso, né? Um momento de tratamento da saúde física, espiritual e emocional. Então, quem desejar, 7h30 às 8h30 estaremos aqui, trazendo uma garrafinha com água, essa água para a gente tomar durante toda a semana, que é um remedinho que a gente necessita, que a espiritualidade vai estar colocando ali. Isso. São convidados. Com certeza, e o estudo ele é fundamental na nossa caminhada. Né? Ele é tudo. Né? A gente tem a convivência, mas o estudo ele vai só enriquecendo e a gente vai entendendo esse processo. Eu só queria, você falou do trabalho, né? Eu queria só falar aqui do trabalho que a gente vai estar fazendo em Conceição, lá no SECAC, que é a gente tem um grupo hoje, que é o REAGE, né? Essa camisa. Rede de Amparo à Gestação Inesperada. A gente está criando esse grupo, a gente vai no sábado, sem ser dia 23, sem ser agora o outro, a gente está fazendo um sarau, onde a gente arrecada, né? Vende lá na cantina, para a gente comprar material para essas mães que ainda, né, que não tem, né, que chegam, né, desamparadas. E é um projeto, né, quem queira conhecer, é um projeto não só que a gente doa o material, né? A gente está se preparando para o acolhimento, para poder a gente ter levar a consciência, né, da gestante com o seu feto, com o seu reencarnante, onde essa conexão ela se faça. E muitas vezes não é o desamparo, ele não é só de recursos, é um desamparo emocional, é um amparo que às vezes a pessoa tem de tudo, mas ela não tem essa consciência do que é a reencarnação. Né? Então a gente vai caminhar
para esse desenvolvimento desse trabalho, que ele vai até essa conexão, né, da gestante com o reencarnante e foge também dessa questão só de que quem precisa é quem não tem recurso. Não. Quem precisa é quem não tem recurso, mas esse recurso, ele é espiritual, né? E a gente precisa desse recurso espiritual, oferecer esse recurso espiritual, né? E a gente também está com um trabalho lá de São Domingos, né? Cláudia conhece nosso trabalho lá. Aí coloca dia 23, vai acontecer lá às 19 horas. 19 horas. Né? Só para completar isso, vai acontecer às 19 horas, é um sábado. Vocês estão convidados, vai ter um sarau e vai ser intercalado por músicas e poesias. E vai ser muito bonito, com certeza. Né? Qual sábado mesmo? 23. Você sabe agora o próximo. Às 19 horas, de 19 às 22, né? Todos os poemas são, que vão ser poemas de Tagore, né? Todos os poemas são relacionados a Jesus, entendeu? Então, assim, Márcia está preparando isso com muito carinho, entendeu? Vai ser uma coisa muito... Vou mandar para a Cláudia, você já deve ter até recebido pelo grupo, para repassar para vocês verem, né? E de repente, quem sabe, não acende uma chama para dar uma voltinha no Macabu também, né? É logo ali, né? Bom. Jesus, nosso modelo, nosso mestre, nosso guia, aquele irmão que veio aqui há 2000 anos, né, viver a plenitude do amor, que veio, viveu e nos deixou todo esse ensinamento para que as vicissitudes da nossa vida sejam corrigidas, sejam deixadas para trás, e todas as dores que a gente sente, que a gente carrega dessas vidas, de vidas passadas, que a gente possa amenizá-las, pura e simplesmente entendendo a vida desse irmão que veio e que não sofreu, mas viveu, e o que nós também temos condições de suportar tudo isso que a vida material nos convida a ir de encontro a essa vida espiritual. Pedir a toda a espiritualidade dessa casa, que está aqui hoje presente, que abençoe a todos que estão aqui encarnados e desencarnados, amparem nessa caminhada que temos para a nossa evolução espiritual. Agradecer por estar aqui e seguir essa vida tão bela que Jesus nos exemplifica. E assim seja.